Este episódio foi criado usando inteligência artificial. A seguir, neste episódio do Follow Him. Agora vemos por que podemos aceitar a mortalidade e perceber que ela realmente funciona, porque compreendemos que temos um Deus amoroso que nos acolheu e disse: Estou no meio de vocês, eu os conheço, sei com o que posso abençoá-los, sei do que precisam. É por isso que posso aceitar a loucura da mortalidade. Olá a todos! Bem-vindos a mais um episódio do Follow Him. Meu nome é Hank Smith. Sou o seu apresentador. Estou aqui com meu grande e nobre co-apresentador, John Bytheway. John, você sabe de onde isso vem. Abraão 3, os nobres e grandes, que é o que você é. Uau! Você também. Bem, acho que você reconhece algo que meus antepassados há muito reconhecem sobre a nobreza e a grandeza. Não, estou brincando. Não, eu também percebi isso. Você está. Falando em nobreza e grandeza, John, temos conosco o Dr. Phil Allred. Ele já esteve conosco antes, quando estávamos trabalhando no Novo Testamento, e agora está de volta. Phil, bem-vindo de volta ao Follow Him. Obrigado por estar aqui. Como uma moeda falsa, estou grato. É como o gato de John Bytheway. Não dá para se livrar dele. Phil, estamos muito felizes por ter você aqui. Você e eu somos bons amigos, nos vemos todos os dias no trabalho, e estou animado para que os ouvintes o vejam novamente. Phil, John, nos últimos 5 a 10 anos, o capítulo 1 de Moisés e o capítulo 3 de Abraão se tornaram cada vez mais críticos. Devo dizer que percebi o quanto eles são importantes, enquanto antes eu achava que eram ótimos capítulos. Memorizei alguns versículos deles para dominar as escrituras. Agora estou pensando, espere. Isso é, John, você chamaria isso de dinamite teológica? Sim. Acho que deveria haver uma divisória na pérola de grande valor que dissesse explosivos, manuseie com cuidado, ou algo assim. Às vezes, quando as pessoas perguntam, como podemos obter o livro de Abraão? Eu quero dizer, você já leu? Você acabou de ler? Porque é profundamente incrível, doutrinariamente denso e teologicamente explosivo, como você disse. É emocionante olhar para ele hoje. Eu sinto o mesmo, Hank. Levei anos para perceber. Uau, isso é realmente importante. Com certeza. Phil, quando fui ao seu escritório para conversar sobre este episódio, nós dois ficamos muito animados com a bênção que esses 2 capítulos representam. O que você tem pensado desde então? Bem, fiquei impressionado com a preparação. Ao orar, sabendo deste local e da oportunidade, sinto que o Senhor realmente me ajudou a me concentrar, como faremos hoje, não apenas na dinamite teológica, mas também no nível muito íntimo e pessoal. Embora tenhamos essa visão galáctica e cósmica em ambos os capítulos, revelações que são simplesmente surpreendentes, ao mesmo tempo, há esse toque pessoal muito claro, entrelaçado e consistente do Senhor, com o Senhor para cada um deles, como seus filhos. Estou animado para explorar isso juntos e ver como eles funcionam em paralelo. Sim, apenas um versículo, Moisés 1:39, poderia responder à pergunta que tantos filhos de Deus neste planeta têm. Por que estou aqui? Por que estou aqui? Você é minha obra e minha glória foi a frase que veio muito claramente do Espírito. Portanto, não é esta é minha obra e minha glória, isso é verdade, mas ficou muito claro que não. Você é minha obra e minha glória. E eu adoro isso. Isso é simplesmente lindo para o meu coração. Sim, eu já disse isso antes. Adoro a citação de Joseph Smith. Provavelmente vou mencioná-la novamente. Ele fez amplas provisões para a sua redenção. Isso vai acontecer. Ele é bom no que faz, não é, Hank? Felizmente, ele é bom no que faz. Uau! Poderoso para salvar? Você se lembra que é na mesma palestra daquela ótima citação com Brittany Nash, em que vocês estavam conversando com ela sobre o presidente Benson dizer que o que mais nos surpreenderá é o quanto seu rosto nos é familiar. Na mesma palestra ele diz: vocês descobrirão que saberemos que Ele, o Pai, não deixou nada por fazer para que pudéssemos ser salvos e exaltados. Então, isso se encaixa com isso, e eu simplesmente, é uma das minhas frases favoritas, agora. Ele não deixou nada por fazer. Sou muito grato por isso. Sim. John, como eu disse, Phil esteve conosco há um ano e meio,
quando conversamos sobre o livro de Hebreus, que talvez seja o livro mais difícil de entender do Novo Testamento. Ele nos guiou pela segunda metade desse livro de maneira maravilhosa. Pode haver alguns ouvintes novos, algumas pessoas que não conhecem Phil. O que sabemos sobre ele? Você descobriu alguma coisa em sua investigação particular? O irmão Philip Allred é professor de História e Doutrina da Igreja na Universidade Brigham Young, em Provo. Mas antes disso, ele lecionou por 30 anos em Idaho. Ele é formado em Ciências Políticas e Teologia. Como você conseguiu isso? Ele e sua esposa, Jennifer Lindemann, são pais de 3 filhos. Ele se formou em Ciências Políticas pela Universidade Estadual de Idaho e pela BYU e em Teologia pela Universidade de Notre Dame. Não é maravilhoso? Como foi estudar teologia na Universidade de Notre Dame? Deve ter sido maravilhoso. Foi maravilhoso. Para crédito deles, foram muito calorosos e acolhedores comigo. Sabiam que eu era membro da igreja. O que mais me impressionou foi que eu tinha o livro mais grosso, por assim dizer, como o nosso, o Quad. Há muitas escrituras nele. Nosso livro é tecnicamente mais grosso do que o livro deles, se assim podemos dizer. No entanto, achei a bondade, a caridade e o desejo deles de serem pais e membros da família de maneiras lindas e seguirem o Salvador realmente impressionantes. Aqui estou eu, tenho o livro maior. Não sei se tenho uma alma igual a de tantas pessoas que conheci lá, e isso foi realmente humilhante e inspirador para mim. Uau, lindo. Ok, vamos começar. Estou muito animado com esses 2 capítulos e como eles podem abençoar vidas. O manual Vem, Segue-me começa assim. A lição é intitulada Esta é minha obra e minha glória. A Bíblia começa com as palavras: No princípio, Deus criou os céus e a terra. Mas o que existia antes desse princípio? E por que Deus criou tudo isso? Por intermédio do profeta Joseph Smith, o Senhor esclareceu essas perguntas. Por exemplo, ele nos deu o relato de uma visão na qual Abraão viu nossa existência como espíritos antes de o mundo existir. O Senhor também nos deu uma tradução ou revisão inspirada dos primeiros 6 capítulos de Gênesis, chamada Livro de Moisés, que não começa com no princípio. Em vez disso, começa com uma experiência que Moisés teve que oferece algum contexto para a história da criação. Juntas, essas escrituras dos últimos dias são um bom ponto de partida para o estudo do Velho Testamento, porque abordam algumas questões fundamentais que contextualizam nossa leitura. Quem é Deus? Quem somos nós? Qual é a obra de Deus e qual é nosso papel nela? Os capítulos iniciais de Gênesis podem ser vistos como a resposta do Senhor ao pedido de Moisés. Sê misericordioso para com teu servo, ó Deus. E dize-me o que concerne a esta terra e a seus habitantes e também aos céus. Uau! Phil, estou animado por finalmente começar algo sobre o qual você e eu começamos a conversar há alguns meses. O que você quer fazer? Onde queremos ir primeiro? Estou muito animado. Vamos começar com Abraão, mesmo que ele venha depois do livro de Moisés em nossa pérola de grande valor. Mas acho que, se começarmos por aí, teremos a chance de falar sobre a pré-mortalidade, que tecnicamente é o nosso início mais remoto que nos é ensinado. Se passarmos para Abraão 3, pode ser divertido começar com uma rápida viagem por todo o capítulo, como mencionei no início, para ver os toques pessoais antes de ver as visões galácticas. Versículo 1. Eu, Abraão, tinha o Urim e Tumim, que é uma coisa muito interessante, sobre o qual ele então diz: O Senhor meu Deus me deu em Ur dos Caldeus. Ele recebeu esse Urim e Tumim do Senhor anteriormente. Mas, nesta fase, no versículo 2... Agora eu vi, usando este Urim e Tumim, eu vi as estrelas. Ele está usando isso para ver como um telescópio, eu acho, de alguma forma. Logo de cara, temos o Senhor dando a ele essa ferramenta para ver as coisas. No versículo 3, o Senhor disse: Estes são os governantes. Falaremos sobre esses detalhes em um segundo. O nome do grande é Kolob. Então isto, porque está perto de mim, pois eu sou o Senhor teu Deus. Isso é muito pessoal. Eu recebi esses instrumentos do Senhor. Ele disse: Eu sou o teu Senhor. É tudo sobre Abraão. Então temos mais alguns detalhes no versículo 5 e depois o versículo 6 diz: O Senhor disse-me: Agora, Abraão.
E isso é muito legal porque ele está usando o nome de Abraão. Isso é pessoal. Se pularmos para o versículo 11, ele diz: Assim eu, Abraão, falei com o Senhor face a face, como um homem fala com outro, e ele falou-me das obras que suas mãos haviam feito. Todos nós sabemos como é isso. Ele me contou sobre as obras que suas mãos haviam feito. Então ele me disse, e eu adoro isso: meu filho, e sua mão está estendida. Estamos nos movendo entre os céus e além, mas é muito íntimo. É muito mais você e eu. É você e eu. E não apenas você e eu, como se eu fosse seu Deus e você, meu servo humilde. É meu filho. Eu sei o seu nome. Somos nós. E então, 14. É como se Abraão estivesse revelando esses pequenos detalhes à medida que avançamos. Ele diz: Foi à noite que o Senhor me disse estas palavras: Eu multiplicarei você e sua descendência depois de você, como se você pudesse contá-los. Significa que ele está vendo as estrelas, mas agora está usando a areia como outra metáfora adequada. Não é incrível? Não só você é meu filho, não só eu sei o seu nome, não só estou ajudando você a ver as coisas, mas vou multiplicar você e não apenas você, Abraão. Multiplicarei sua família. Talvez alguns sejam mais familiares do que outros. No capítulo 1 de Abraão, temos esse momento em que Abraão revela que foi criado em um lar muito difícil. É quase como um filme da Disney. O pai tem problemas sérios e a mãe se foi. Entendem o que quero dizer? É como se fosse um enredo clássico. E não só não temos nenhuma menção à sua mãe. É óbvio que ele tinha uma, mas não temos nenhuma informação sobre ela. Mas o pai é perigoso, a religião do pai. Então, em uma das grandes subavaliações de toda a Escritura, no capítulo 1, ele diz: Na terra dos caldeus, na residência de meus pais, eu, Abraão, vi, isto é, Abraão 1:1, que era necessário que eu obtivesse outro lugar para morar. É hora de partir. Quão subestimado é isso? Se você não tem certeza do porquê, ele aponta para a imagem ao lado. Se pararmos no versículo 2 de Abraão 1, é aqui que para mim o Senhor destaca: Eu multiplicarei você e sua descendência. Vamos ao versículo 2 de Abraão 1, onde ele diz: Descobri que havia maior felicidade, paz e descanso para mim. É por isso que me mudei. Ok, minha família era, uau, estou sendo criado por lobos ou algo assim aqui. Agora, ele diz, descobri que havia maior felicidade e paz disponíveis. Então ele disse, busquei as bênçãos dos pais, referindo-se às bênçãos da aliança que se estendiam desde Adão até Enoque, etc., e o direito pelo qual eu deveria ser ordenado para administrá-las. Então ele diz, tendo sido eu mesmo um seguidor da retidão, mas então isso, desejando ser alguém que possuísse grande conhecimento e ser um seguidor ainda maior da retidão e possuir um conhecimento ainda maior e essa chave para ser um pai. Sim, de muitas nações, um príncipe da paz, eu queria instruções, eu queria guardar os mandamentos. Por isso, tornei-me um herdeiro legítimo, sumo sacerdote detentor deste direito pertencente aos pais. Agora, voltando, Abraão 3:14. O Senhor está mostrando a ele essas incríveis visões cósmicas, mas ele está dizendo, esta coisa que você quer, Abraão, eu conheço você. Eu conheço você. Eu sei o que você queria. Eu sei o que você perdeu quando era criança. Eu sei o que você quer proporcionar e não teve. Eu sei que meu espírito está sobre você, de certa forma, e você entende isso. Prometo que multiplicarei você e sua descendência depois de você. Não é impressionante? Sim, aí está, no capítulo 1. Era isso que eu esperava. Então, fui atrás disso e o Senhor disse, eu posso fazer isso. Eu posso fazer isso. Eu posso realizar esse desejo. Não é ótimo? E então, ele o lembra no versículo 20. O Senhor, teu Deus, enviou seu anjo para te livrar das mãos do sacerdote de Elquená. Isso é um lembrete de que ele já foi livrado pelo Senhor antes e que, de certa forma, no versículo 15, eu vou te mostrar essas coisas antes de você ir para Egito. Ele está no meio da libertação agora. Ele está lembrando a ele, eu te livrei. O Senhor já te livrou antes.
Você se lembra disso? Não poderia esquecer aquele momento no leito de leões, mas ele está dizendo: Eu multiplicarei você e sua descendência. Você está indo para o Egito, o que será uma situação perigosa, e aprenderemos mais sobre Sara e sua aprovação lá. Aqui está um homem que foi libertado. Ele tem uma história de salvação. Ele está pós-libertação, por um lado, mas também está no meio da libertação atualmente. E o Senhor está prometendo e dizendo: Ei, isso ainda não acabou. A experiência na academia continua, onde há muitos instrumentos de tortura e ainda estamos no processo. Mas ele o lembra. Nós já fizemos isso com sucesso antes. Eu sei quem você é. Eu sei o que você quer e vou ajudá-lo a conseguir. Então, se formos um pouco além e formos para o versículo 22, onde Abraão vê essas inteligências, e no versículo 23, quando ele é informado sobre esses nobres e grandes, dois quais João era nosso membro ilustre, vemos que ele me disse. Versículo 23, ele me disse: Abraão, você é um deles, você foi escolhido antes de nascer. Eu te conheço, nós nos conhecíamos. Isso é como a declaração do presidente Benson. Nós conhecemos o rosto dele. Ele está dizendo a ele aqui, mesmo que o véu ainda esteja no lugar, ele está dizendo: nós temos um relacionamento, eu te conheço. Todas essas estrelas, todas essas órbitas, se você preferir, estão todas centradas em você e em mim, para que você consiga o que realmente deseja e eu te ajude em todas as várias coisas nas quais você precisa de ajuda. Robert Millet, um maravilhoso estudioso santo dos últimos dias há anos e que continua sendo para nós, mencionou em uma de suas publicações que, em sua análise do livro de Gênesis, era bastante impressionante que nos primeiros 11 capítulos fossem abordadas coisas tão incríveis como a criação e a queda. 2.500 anos de história acontecem nos primeiros 11 capítulos. Se estivéssemos mais em nossas escrituras em papel, seriam cerca de 16 páginas do livro de Gênesis. Ele disse que é como se Moisés estivesse tentando. Ele está com uma pressa de chegar a Abraão. Estamos passando por todas essas coisas para chegar a Abraão. E então, o que acontece? Gênesis desacelera bastante. Você tem um bisavô, um avô, um pai e um neto nesses 4. Então são apenas 22% do Gênesis. São os primeiros 2.500 anos e essas coisas enormes. Mas ele nos leva direto a essas pessoas. É disso que trata a história. Quando você pensa em Gênesis, você pensa: Adão e Eva. Na verdade, não. É Abraão, Isaque e Jacó. É mais sobre Abraão, é mesmo? E não apenas Abraão, o que é interessante sobre isso, e é aqui que acho que Nefi faz um ótimo trabalho ao dizer em 1 Nefi, capítulo 4, quando ele está explicando: eis o que estou fazendo. Capítulos 4, capítulo 6, particularmente, ele está dizendo: minha intenção completa é levá-los ao Deus de Abraão, Isaque e Jacó. E não é apenas o Deus de Abraão, é o Deus de um avô, um pai e um filho. É o Deus de uma geração de família que é realmente significativo pensar sobre isso no versículo 14 de Abraão 3, eu multiplicarei a tua descendência. Olhe para nós. Quem somos nós? Estamos sentados aqui fazendo este podcast. Somos todos descendentes e ligados, seja por adoção ou por sangue, a Abraão. Somos o cumprimento disso agora, falando sobre isso. Fazemos parte desse incrível cumprimento da bênção que Deus deu a Abraão e disse: eu farei isso. Mas ele ainda não tinha feito isso por Abraão. O Elder Bednar disse: fomos pré-ordenados na vida pré-mortal e nascemos na mortalidade para cumprir o convênio e a promessa que Deus fez a Abraão. É isso que somos. É por isso que estamos aqui. E ele também disse, e eu adoro isso, que uma das razões pelas quais eles querem que os missionários recebam primeiro sua bênção patriarcal é para ver e ler isso. Estou parafraseando. Ir em missão não é algo que você faz, mas algo que você é, porque você é descendente de Abraão.
Estou interessado, Phil e John, em saber como vocês dois viram isso. Phil, você falou sobre estar atento ao pessoal, mas o contexto do capítulo é muito cósmico, certo? São estrelas, planetas e galáxias. Impressionante. Como vocês viram isso se manifestar nas escrituras e em suas próprias vidas, que temos um Salvador incrível que pode dizer: olhem, aqui está quem eu sou. E isso é grande, é muito, muito grande. E ao mesmo tempo, posso ser pessoal com vocês. Essa dualidade é muito importante. Não poderia concordar mais. Parte do que me impressionou nas escrituras é essa dualidade, como você disse, esse lembrete constante de que ele é o Deus do universo, mas que ele só menciona isso, em certo sentido, para nos inspirar a acreditar nele. É quase como se ele estivesse em uma batalha constante pela credibilidade. Tipo, podemos pensar sobre quem eu realmente sou aqui e que estou realmente tentando ajudá-los, mas vocês continuam ouvindo essas vozes aqui e isso não vai abençoar a vida de vocês, mas eu posso fazer isso. De certa forma, ele sofre um pouco com uma questão de imagem por causa dessa necessidade de estabelecer: ei, vejam, eu tenho poder, eu posso fazer meu trabalho, eu sou capaz de fazer meu trabalho, como dissemos. Isso significa que eu sou essa presença galáctica, mas para que serve tudo isso? O objetivo disso tudo, o telos, se você preferir, o resultado final ou o fim, o objetivo e a finalidade disso tudo era a imortalidade e a vida eterna de você. Você, sua família e a descendência que virá. Tudo isso é o objetivo. Então, eu sou muito grato por isso. Espero que isso esteja ficando claro. Espero que isso fique claro sempre que lermos as Escrituras. E você também não pode esquecer, você perderá uma parte crucial dele. John, você pode não se lembrar, já que escreveu tantos livros, mas eu não deveria rir disso. Mas você escreveu muitos livros. Você escreveu um livro chamado Sermões em uma frase. Eu só queria ler uma página desse livro. Você escreveu: estamos acostumados a falar de nosso Pai Celestial e do Senhor Jesus Cristo em inglês, da versão King James. Oramos usando pronomes como vós, vossos, pronomes bíblicos que proporcionam um pouco de distância, uma reverência verbal que é apropriada e confortável. Talvez seja por isso que a frase íntima de Nefe, meu Jesus, se destaque. Nefe perdeu seu pai e era odiado por seu irmão, então, para ele, o Salvador era tão infinito quanto o universo e tão íntimo quanto um amigo. James Farrell escreveu: a obra de Jesus em nosso favor é ao mesmo tempo infinita e tão grande que oferece redenção a todos e ainda assim tão pequena que oferece redenção a mim. Deixem-me trazer mais uma testemunha, se estiverem de acordo. Trata-se do Elder Neil Maxwell. Ele diz: testifico que ele, isto é, Jesus, é totalmente incomparável no que é, no que sabe, no que realizou e no que experimentou. No entanto, de forma comovente, ele nos chama de amigos. Agora ouçam isto. Em inteligência e desempenho, ou seja, no que ele sabe e no que fez, ele supera em muito as capacidades e realizações individuais e coletivas de todos os que viveram, vivem agora e ainda viverão. Portanto, se juntarmos todos nós, tudo o que sabemos e fizemos, ele supera em muito o coletivo. Ele se alegra com nossa bondade e realizações genuínas. Ele provavelmente acha isso adorável. Lembro-me de ouvir Henry Eyring, basicamente um ganhador do Prêmio Nobel de Química. Ele disse: quando entro no meu laboratório, o senhor deve achar isso muito fofo. Olhe para mim com meu pequeno kit de química. Ele realmente tem muito orgulho de mim. Então, o Elder Maxwell continua e diz: mas qualquer avaliação de onde estamos em relação a ele nos diz que não estamos de pé. Estamos ajoelhados. Veremos isso novamente em Moisés 1, essa confiança que podemos ter nele por causa de seu poder supremo, mas também o conforto junto com a confiança, o conforto de saber que ele se importa, o conforto de saber que somos importantes para ele, o conforto de saber que, de alguma forma, este pequeno e velho eu vale tudo o que ele fez, está fazendo e ainda fará por nós. Na verdade, para esse fim,
Vamos dar uma olhada no versículo 12 novamente, em Abraão 3. Mais uma vez, estou deliberadamente pulando todas as coisas cósmicas. Não é que isso não seja significativo, mas quando você teve Carrie Mullistein aqui há 4 anos, e eu recomendo fortemente aos nossos ouvintes, foi realmente fantástico por parte de um egiptólogo, certo? Carrie e eu somos amigos íntimos. E passamos um ano juntos em Israel, lecionando no centro de Jerusalém. Foi notável. Ele realmente faz um ótimo trabalho ao falar sobre cosmologia, etc. E eu me curvo em muitos aspectos a essa discussão. Não que não vamos falar sobre nada disso, mas você tem esses recursos maravilhosos que o Sigaú forneceu há 4 anos com Carrie. Mas olhando para o versículo 12, ele, o Senhor, disse-me: meu filho, sua mão estava estendida. Então observe isto. Eu lhe mostrarei tudo isso, e então parei antes da próxima linha. Ele colocou a mão nos meus olhos. Ele tocou fisicamente em mim e nos meus olhos, e então eu pude ver que o que eu via estava multiplicado. Para sermos capazes de pensar celestialmente, como o presidente Nelson exortou a igreja, há uma maneira pela qual o Senhor pode colocar sua mão sobre nós e nos permitir ver o que há sobre nós, sobre nossas famílias, sobre o ambiente, sobre o cosmos. Ele pode nos ajudar a ver. Isso me lembrou da grande declaração do elder Howard Hunter. Lembrem-se de quando ele disse: tudo o que Jesus coloca as mãos sobrevive. E se Jesus coloca as mãos sobre um casamento, ele vive. Ele diz: se ele puder colocar as mãos sobre uma família, ela vive. Eu acrescentaria a isso que a vida está em processo. Às vezes, olhamos para o que está acontecendo agora e pensamos que é o fim do jogo. Pensamos que o tempo acabou e que estamos mantendo o placar hoje e que está tudo acabado. Não deu certo. Em vez de dizer não, 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 como ele diz no versículo 15 a Abraão, ou no 14, eu te multiplicarei, eu multiplicarei. Isso é algo futuro. Sua descendência depois de você. Você irá para Egito no versículo 15. Você tem uma vida, ainda está vivo. Essas promessas ainda serão cumpridas. Conversamos sobre Hebreus, capítulo 11, da última vez que tive o privilégio de estar com vocês. Uma das grandes passagens de Hebreus 11 era que Abraão e Sara, que tiveram apenas um filho, disseram que se viam como estrangeiros e peregrinos na terra. Eles reconheceram que esta terra, que ele agora vê no contexto cósmico de tudo, de Kolob, você sabe, que esta terra não é o lugar da realização. Esta terra é o lugar para as promessas serem feitas, mas para serem vistas de longe. Estou citando o versículo 13 de Hebreus 11, que eles as viam de longe e estavam persuadidos delas. Então, esta frase incrível, eles as abraçaram, o que para mim sugere alguns aspectos provavelmente rituais quando essas promessas nos são feitas. Mas, quando entramos nos templos e nos caminhos sagrados, somos abraçados por essa promessa, pela oportunidade de fazer promessas. E então saímos do templo e voltamos para nossas casas. E o que encontramos? Bem, encontramos incompletude, encontramos dificuldades, encontramos coisas dolorosas, encontramos alegrias, sim. Mas, em meio a elas, encontramos oportunidades, se não tivermos o cuidado de duvidar do Senhor, de seu poder e de sua promessa de que Ele o fará. Mas temos que lembrar que estamos no meio da libertação. Estamos no meio da libertação. Posso compartilhar uma coisa legal? Acho isso tão bonito. Allen Bergen, que fez parte do corpo docente da BYU por anos, em seu livro chamado Valores Eternos e Crescimento Pessoal. Isso foi em 2002. Ele compartilha sobre uma mulher que ele aconselhou. O nome dela era Laura. Ela lutava com muitas coisas. Achei isso lindo. Ele teve um sonho e disse: eu estava participando de um piquenique com amigos e familiares e um grande número de pessoas se reuniu perto das mesas de comida. Vi minha amiga Laura em pé, segurando meu filho bebê nos braços.
Ele estava aconchegado a ela com a cabeça apoiada em seu pescoço. Eu estava pensando em como a cena era doce, quando de repente parecia que as árvores e os campos atrás dele se abriram e eu pude ver ao longe. Eu não via mais a Laura mortal, nem meu filho. Em vez disso, vi uma Laura diferente em um cenário celestial. Ela estava em pé, em uma posição um pouco elevada e, abaixo dela, havia inúmeras pessoas, quase até onde a vista alcançava. Percebi através do espírito que eram seus filhos, sua descendência eterna. A maioria deles parecia ser adulta e os reverenciava. Era uma visão incrivelmente bela. Embora eu reconhecesse Laura, ela não parecia a mesma amiga que eu tinha visto aqui na Terra. Ela parecia majestosa, mas não no sentido terreno. Sua aparência, sua estatura, sua postura e a expressão em seu rosto tinham um refinamento, dignidade e poder que eu nunca havia experimentado antes. Ela estava perfeitamente serena. Estava totalmente radiante. Havia uma paz infinita em seu semblante e em seus modos. Sua profunda alegria pela situação era total. Havia uma sensação de segurança absoluta e realização completa. Isso é incrível, certo? Então, as últimas duas coisas que ele disse foram: acho você tão bonita. Como Laura havia me confidenciado anteriormente muitos sentimentos fortes de inadequação e ansiedade, achei o contraste impressionante. Era como se eu estivesse vendo sua identidade eterna, livre de suas deficiências mortais. Então ele disse isso para concluir. Essa experiência teve um impacto tremendo em mim e na minha percepção dos seres humanos. Fiquei especialmente impressionado com a incrível inconsistência entre a brilhante personalidade eterna que eu havia percebido e essa pessoa conflituosa, angustiada, imortal que eu conhecia e aconselhava. Este é o Deus que trabalha com cada um de nós, que é poderoso para salvar e prometer, mas que, enquanto isso, trabalha para nos confortar no meio da libertação. Todas as pré-promessas estão sendo cumpridas. Eu amo esse Deus. Sou muito grato por ele e pela esperança que tenho nele para minha família e pelos meus sonhos e esperanças em meio à mortalidade que está repleta dos necessários, você sabe, aparelhos de tortura da academia. Os necessários instrumentos de tortura. Ainda estou pensando nesse versículo que você enfatizou, o versículo 14, e acho que foi isso que você acabou de fazer. Eu te multiplicarei. De todas as coisas que Abraão queria, ou que nós poderíamos querer ou deveríamos querer, seria: eu te darei muitos trailers. Não, não é isso. O que você gostaria de ter? É posteridade. São filhos que um dia se levantarão e o chamarão de abençoado. A imagem que você acabou de ler, ele viu a serenidade dela. Adorei isso. Não estamos totalmente sozinhos no mundo, pois o Senhor compartilhou com seu povo, ao longo do tempo que eles têm, você sabe, essa mesma visão das coisas. E vemos vestígios, se você preferir, mesmo que as dispensações tenham vindo e se ido. O modelo de vida após a morte, para nós, é um céu estruturado, certo? É organizado e ordenado. A exaltação está disponível por meio do casamento eterno, o novo e eterno convênio do casamento, na verdade. Agora, existem certas tradições hindus nas quais os cônjuges podem estar ligados através das reencarnações. Obviamente, essa é uma maneira diferente de ver as vidas futuras como reencarnações. O modelo de vida após a morte deles é a reencarnação cíclica até que alcancem um ponto de total desapego. Obviamente, divergimos nesse ponto. Mas há uma noção interessante em algumas dessas tradições hindus de que existe esse vínculo entre os cônjuges. Acontece que existem religiões populares chinesas que têm os ancestrais como parte principal de sua linhagem familiar. Existe um mundo espiritual paralelo, na verdade, à vida terrena, que continuará após a morte e que tem a expectativa de que haja alguma ligação familiar. Na verdade, no shintoísmo, tive o privilégio de servir ao Senhor por alguns anos no
campo missionário formalmente no Japão. Eu me familiarizei um pouco com algumas das religiões japonesas. Nas crenças shintoístas, os mortos se tornam deuses domésticos e permanecem conectados. Eles estão bem ali e tem um grande butsudan, que parece um grande armário em seus quartos, e tem um santuário para seus ancestrais. Eles estão com eles. Eles não têm um céu bem definido, tudo bem, mas há uma continuidade e uma presença que se espera. Então, é divertido ver isso. E, claro, né, o exemplo por excelência, certo, é o Antigo Egito, os egípcios e, claro, aqui Abraão está se cruzando com o Egito. Passe algum tempo lá. Moisés, é claro, é criado de várias maneiras no Egito, etc. Portanto, nossos 2 capítulos realmente têm essa forte conexão egípcia. Isso está por toda parte. No Egito, no Livro dos Mortos e em todos os túmulos e tudo mais, você vê essa expectativa de se reunir com seu cônjuge, de que o paraíso é semelhante a ser aperfeiçoado, ter uma vida terrena que agora é aperfeiçoada. Quase como a discussão que você teve com Brittany Nash na sessão 130 sobre a mesma socialidade. Isso será acompanhado pela glória eterna, em vez da vida mortal aproximada que temos. É interessante, não é, que existam alguns vestígios dessa noção, mas que, atualmente, talvez a compreensão mais completa que temos e não sabemos muito. Mas o que sabemos é família, família, família. Isso é maravilhoso. Tudo o que você acabou de dizer mostra que as pessoas anseiam por isso e querem isso. Acho que isso está em todos nós. Como poderia ser o céu sem Kim para mim? Você sabe, eu posso ficar com ela? Sim. Ela pode ficar comigo? Ela vai querer ficar comigo? Essa é uma pergunta mais difícil. Essa é a grande questão. O elder Robert D. Hales disse uma vez: temos que viver de tal maneira que nossas famílias queiram viver conosco para a eternidade. Eu pensei, que ótimo ponto. O presidente Oaks, recentemente, é claro, falou sobre não haver selamentos forçados. Todo selamento será, assim, agradável. É isso que eu quero. Então, concordo com você. Vocês se lembram do Elder Glenn Pace? Ele falou na BYU uma vez e contou sobre um casal de pais e filhos em uma caminhonete velha que viram um homem passando com seu barco e, bem, eles não estavam muito felizes. E ele disse que as crianças pensaram, lá vai outro pai infeliz, certo? Mas ele disse, estamos em uma caminhonete velha com um adesivo no para-choque que diz que as famílias são eternas. E as pessoas não sabem se isso é uma ostentação ou uma reclamação. Isso é engraçado. Isso é ótimo. Sim, esperamos que seja uma mensagem missionária central e então algumas pessoas pensam, essa é a sua oferta? Não, obrigado. Sim, isso é obrigatório, é necessário. O que é tão importante no Evangelho de Jesus Cristo é reconhecer que a mortalidade é o tempo em que experimentamos, em certo sentido, o crisol onde somos testados propositalmente. Então, ver a família promovida pelo Evangelho restaurado de Jesus Cristo como o epítome definitivo do céu, ver isso, mas então saber que sim, minha família é uma bagunça. Minha família é disfuncional. Quero dizer, a família da minha esposa passou por dificuldades que, sabe, eu fico arrepiado só de pensar no que eles passaram. Tantas pessoas, o próprio Abraão, quase amando de seu pai, ou pelo menos cúmplice, sacrificou uma criança. Essa é uma família disfuncional. É isso mesmo, não é? É por isso que eu precisava de outro lugar para morar, certo? É uma navegação fiel, muito interessante que o Senhor está nos incentivando a seguir para ver as promessas que ainda estão por vir, mas também para ver os efeitos, muitas vezes dolorosos da queda que estão ocorrendo agora. Então, vou brincar com essa analogia por um segundo. Se eu fosse a uma academia, o que tento fazer, às vezes, estou trabalhando nisso, certo? Mas se eu for à academia e entrar, vou até a recepção e digo, ei, você poderia me indicar onde fica a fonte de chocolate? Acho que você está no lugar errado. Eu sei, tudo bem, talvez seja às terças-feiras. A pessoa na recepção dirá, você leu esta placa ao entrar aqui? Academia, nenhuma delas diz chocolate, nenhuma delas diz almofadas. Bem, mas eles nos diziam,
Tudo o que temos aqui são instrumentos de tortura. É literalmente tudo o que temos na academia. Muitas coisas dolorosas para vocês, e temos treinadores que vão gritar com vocês e dizer para vocês rasgarem os músculos, e vocês sabem o que quero dizer, e ficarem sem fôlego e suarem, e vocês sabem o que quero dizer? E isso é sucesso. Se você fosse à academia e rasgasse seus músculos, e você sabe, bem, você conseguiu, você fez certo. Acho que é uma metáfora adequada para a mortalidade. Nós entramos aqui e lembramos, dizia mundo caído aqui, dizia mortalidade, que não é eternidade, mas é extremamente significativo que venhamos e rasguemos músculos aqui para que, quando o curador, não apenas internamente, da maneira como ele projetou nossos corpos, para usar essa metáfora, mas quando o curador, certo, com a cura em suas asas, se levanta, o filho, para citar Malaquias, ele agora pode criar um físico e criar um caráter, criar uma filha de Deus, criar um filho de Deus, como Laura foi vista pelo Dr. Bergen. Mas isso significa que eu tenho que ver o telos da mortalidade. Tenho que ver o objetivo, o fim e o sentido da mortalidade para que, quando minha família estiver passando por dificuldades, e naquele grande discurso do presidente Oaks, aquele discurso decisivo em 2000 chamado O Desafio de Nos Tornarmos, onde ele disse que a família é o ambiente único em que essa transformação pode acontecer. Não sei, isso também se aplica às suas experiências? Sim, eu gostaria de fazer uma pergunta. Você leciona na BYU, leciona uma disciplina fundamental, que é uma disciplina obrigatória chamada Família Eterna. Como tem sido isso nos últimos anos com os jovens adultos que estão passando por isso? Eles nasceram depois da proclamação sobre a família, na verdade, muito depois de muitos deles, 10 anos depois da proclamação. Sim, tem sido muito interessante observar as reações ao longo do tempo, porque somos todos da mesma geração, podemos dizer. Somos de uma geração que, quando a proclamação foi feita, imagino que você tenha tido a mesma reação em Kircher, que é o mesma nós, que foi. Precisávamos fazer uma proclamação sobre isso? É como se dissessem, temos que proclamar que o céu é azul e as árvores são verdes. Tudo bem. Foi bem louco, né? Mas não demorou muito, em cerca de uma década, para vermos tendências sociais nas quais, como aprendemos com o Elder Anderson, ao citar a experiência do próprio presidente Nelson e fazer parte do grupo apostólico que se sentiu inspirado e escreveu o documento que eles podiam ver, como Sherry Deal disse, eles podiam ver o que estava por vir. Na verdade, o presidente Nelson é citado pelo Elder Anderson dizendo que podíamos ver tudo isso chegando. Nós podíamos ver tudo isso chegando. Então, respondendo à sua pergunta, eu tenho observado porque tenho o privilégio de ministrar este curso há quase 2 décadas, em sua forma pré-eterna da BYU Idaho e em sua forma atual, agora adotada pela educação da igreja em todo o mundo. Mas tenho observado os alunos no zeitgeist cultural em que estão imersos. Tenho observado eles ficarem nervosos. Tipo, espere, o que você está dizendo? Porque isso é muito diferente de tudo o que estou ouvindo, para uma espécie de retorno e ver sim, nós vimos isso, ouvimos isso, e eu observei pessoas que conheço, talvez irmãos, tias, tios ou o que quer que seja, perseguindo isso. E estou vendo um ressurgimento de, sim, vimos a lei da colheita se cumprindo e vimos as filosofias dos homens se cumprindo na vida das pessoas. Estou vendo mais estudantes que estão dizendo, me dê a doutrina pura. Isso me lembra o presidente Gordon B. Hinckley. Foi no programa 60 Minutes. Por que a igreja é bem-sucedida? Bem, servimos como uma âncora em um mundo de valores em constante mudança. Ele não disse algo assim? Sim, isso é ótimo. Alguns de nós estamos procurando, dê-me alguma verdade absoluta. Você pode me dar alguma âncora a qual eu possa me agarrar? E talvez seja isso que a proclamação faz. Sim, acho que sim. Fiquei animado com as reações dos alunos. É uma batalha. Este pode ser o lugar perfeito para falar sobre algo que considero significativo sobre Abraão e Moisés, que é o que eles vivenciaram. Certo? Lemos as Escrituras e sei que todos nós pensamos.
Ah, quem me dera ter feito isso. Quem me dera ter vivenciado isso. Quem me dera ter sido eu. Quero que ele imponha as mãos sobre mim e eu possa ver. Quero que ele me diga que multiplicará minha descendência e quero que ele envie um anjo para me tirar do sofá do leão. Não é preciso refletir muito para perceber que, na verdade, todos nós temos nossas próprias histórias de salvação. Existem esses momentos. Não se esqueçam de que, se formos sábios, registramos quando as libertações acontecem. Agora, um ponto secundário que considero significativo é que, enquanto pensava sobre esse momento, senti que o Senhor me inspirou a pensar dessa maneira. Eu trabalho com esses alunos, como todos nós, e os encorajo a acreditar que todas essas informações são verificáveis de forma independente. Eu posso ler isso. Há um livro aqui, mas lembrem-se do aviso de Joseph Smith. Ele disse: "Olhem, vocês precisam ir a Deus e obter seu próprio conhecimento. Não podem obtê-lo nos livros. Os livros são um catalisador, digamos assim. Estou lendo sobre Abraão aqui e, em breve, leremos sobre Moisés, mas essa é a história deles. É a história deles. Não é a minha história. O Senhor deseja muito que nos conectemos individualmente com Ele, não apenas por meio de representantes. É muito fácil ler por meio de representantes, sejam nossos pais, as Escrituras ou qualquer outra coisa, e dizer: bem, tudo bem. Acho que preciso apenas confiar nisso. E, em vez de dizer não, o convite ali deveria ser a curiosidade. Eles passaram por isso? Bem, o que seria necessário para mim? Eu quero saber. Nefe ouviu o sonho de seu pai e disse: bem, eu quero ver isso. Eu quero saber. Orando e tendo seu coração amolecido, ali mesmo, em 1 Nefe, capítulo 2, muito antes de receber essas grandes visões. Essas são as experiências deles, e podemos aprender coisas com elas, mas elas devem ser convites para nossa própria fé e abordagem de estudo, para que eu possa verificar independentemente se essas coisas são verdadeiras. E eu gostaria apenas de acrescentar um rápido testemunho. Li o livro de Mormon em preparação para servir em uma missão. Não foi até Elamã, mais ou menos, e hesito em compartilhar isso, mas às vezes, quero dizer, este é o meu testemunho. Chego a Elamã. Estou desprevenido porque estou apenas lendo e pensando, tudo bem, eu deveria saber essas coisas. Chego a Elamã 5 e aí vem essa multidão para tirar esses 2 missionários que estão na prisão. Nessa cena toda, tem uma experiência extraordinária. É melhor do que uma visão, mas tem o testemunho de que foi real e aconteceu de uma maneira melhor do que se eu tivesse visto um vídeo do livro de Mormon no YouTube, não uma recriação, mas o vídeo real. Aconteceu algo que não consigo descrever totalmente, e é a mesma coisa que aconteceu com vocês e com todos os outros que se submeteram ao processo de estudo e fé, que aconteceu algo que não é uma história. Esses não são personagens, e eu entendo, podemos usar essa linguagem aqui e ali de forma aleatória. Recuso-me a usar essas palavras. Eu nunca falo sobre Nefe e seu irmão Leí, neste caso, em Elamã 5. Não falo sobre Moisés, Abraão, Sara e Sarai. Não falo sobre Maria. Não falo sobre nenhum deles como se fossem uma história ou um personagem, porque verifiquei independentemente que um dia vou encontrá-los. Eles são pessoas e mal posso esperar para fazer perguntas a eles. Estou curioso sobre suas vidas. Eu penso, quão forte era Nefe? Quão sério? Não, tudo bem, eu sei, estou apenas brincando, mas quero saber algumas coisas, certo? Mas eles são reais, e essas experiências acontecem com eles de forma verificável, independentemente por cada um de nós. Sou grato e alegremente afirmo que tenho um testemunho disso, e estou ansioso para encontrá-los. Phil, uma coisa que você e eu conversamos há 1 ou 2 meses, quando discutíamos esta lição, foi o quão crucial é nossa doutrina da vida pré-mortal. Na verdade, isso é muito único e muito importante. Mais importante do que eu pensava. Sim, exatamente. Na verdade, mencionamos que eu estava na Universidade de Notre Dame para alguns estudos teológicos e lembro-me de ter perguntado a um rabino,
fiz uma aula sobre judaísmo. Tínhamos um rabino, que era um professor maravilhoso, e lembro-me que ele tinha uma prática em que podíamos escrever uma pergunta antes da aula e colocá-la no quadro, e nos revezamos. Escrevi uma pergunta sobre a pré-existência. Perguntei: qual é a noção judaica da vida pré-mortal? Foi muito interessante porque, obviamente, esse é um termo esotérico. Eu deveria saber que esse é um termo dos santos dos últimos dias. Eu não estudei a pré-existência. Isso teria sido, você sabe, mas achei que teria me saído melhor com a vida pré-mortal, mas é claro que ele apenas leu como vida pré-mortal. Bem, essa é a vida em que estamos agora, porque ainda não morremos. Sabe? É como, ótimo. Mas como conseguir voltar atrás e explicar a essa sensação de, sim, isso não é realmente isso não. Na verdade, mesmo o Logos, sabe, a noção do cristianismo, João 1, etc., não há realmente muito entendimento sobre isso. Você pode até mesmo olhar os comentários sobre Jeremias 1:5. Antes de te formar no ventre, eu te conheci, Jeremias. Você simplesmente não vai entender muito disso. Atos, capítulo 17, Deuteronômio 32, você terá essas passagens que nós, santos dos últimos dias, gostamos porque temos comentários proféticos e escrituras restauradas que nos ajudam com isso, incluindo aqui em Abraão 3. Mas se você não tiver isso, é bastante obscuro para nossos irmãos e irmãs sem as escrituras restauradas e os profetas restaurados. Ao falarmos sobre isso, talvez possamos esclarecer um pouco, remetendo à discussão mais aprofundada sobre o assunto com Carrie Mulestein, que fez um trabalho maravilhoso. Mas vamos dar uma olhada em Kolob e nas estrelas rapidamente, apenas para plantar a semente da pré-mortalidade por um segundo, porque é assim que o Senhor apresenta isso a Abraão. Em Abraão 3, versículo 2, há uma dessas estrelas que ele vê que é a mais próxima do trono de Deus. Se você pular para o versículo 16, terá essa noção de, o maior, o Kolob deles é o maior de todos esses Kokalbem, todas essas estrelas, todas essas especiais. Kolob, em certo sentido, se fizéssemos uma analogia com Miller, Kolob é para X. Bem, aqui diríamos que Kolob é para Jesus, Kolob é para Jeová, Kolob é para o Filho de Deus, ele é aquele que governa, ele é o mais próximo de Deus, etc. Antes de virarmos as páginas para os versículos posteriores, em Abraão 3, temos essa distinção interessante de Jesus, Jeová, o Filho de Deus é este. Agora, este também está entre outros. Kolob é para Jeová. As estrelas são para os nobres e grandes. Reconhecendo isso e dizendo, bem, há uma ferramenta interpretativa, há uma metáfora aqui que o Salvador está tentando ajudá-lo a entender seu libertador. Ele também está ajudando a entender quem ele é e a ter confiança em si mesmo e em seu potencial. E ele faz isso com todas essas analogias de movimentos e estrelas, etc. E é apenas uma grande lição objetiva, prolongada, é uma lição objetiva que é transformadora. Há um arco transformador que é apresentado para dizer, sim, existem diferenças, mas essas diferenças podem ser superadas, essas diferenças podem ser transcendidas. É uma lição objetiva emocionante para dizer, então vamos levá-lo de onde você costumava estar e quando você costumava estar, e agora vamos levá-lo. Se você estiver disposto, certo, vamos levá-lo através dessa incrível conversão transformadora em Cristo para se tornar um desses. Você começou com oportunidade e com algumas capacidades para isso, e agora vamos estabelecer um plano pelo qual todos os que estiverem dispostos possam passar por esse incrível plano de salvação, plano de felicidade, plano de exaltação. Então, se lermos o versículo 22, o Senhor, agora o Senhor mostrou a mim, Abraão, as inteligências que foram organizadas antes da criação do mundo, e entre todas elas havia muitas das nobres e grandes. Há uma clara conexão com o que ele tem visto
cosmicamente como uma lição objetiva. Então Deus viu, agora muda da visão que ele está dando a Abraão, muda para agora Deus, como se em primeiro lugar, descrevendo o que aconteceu com Deus. Deus viu essas almas, agora não é Abraão vendo, agora está mudando para, ó Deus, no meio dessas almas, viu que elas eram boas, ele viu potencial, ele viu grande bondade, oportunidade e ficou no meio delas. Novamente, estamos no reino cósmico, mas isso é muito pessoal. Ele está no meio, ele não está separado. Pense na beleza de, não, ele está bem no meio delas. Ok, pessoal. Então, é quase como se ele estivesse com os braços ao redor deles e dissesse: ok, tudo bem, aqui estamos, pessoal. Vamos lá, equipe. E é esse momento realmente divertido em que ele diz: ok, tenho coisas para vocês fazerem. Vocês têm coisas a fazer. Mais uma vez, aqui está a sua tarefa. É assim que vamos coordenar isso. Vamos fazer isso. Ele diz a Abraão. Não é lindo? Ele diz: Abraão, entenda isso. Você é um deles. Você estava lá comigo. Eu estava fazendo isso com você. É tão lindo. Então, aprendemos lá, à medida que avançamos. Quero fazer uma pausa neste primeiro estado. Partimos daí, versículos 24 e 25, àquele que está entre eles como Deus. Este é Kolob, também conhecido como Jesus Jeová. E ele diz: vamos descer, há espaço lá, vamos levar esses materiais, esta é a tarefa. Vamos lá, equipe, e o que vamos fazer? Vamos criar uma terra. Vamos fazer este lugar. Esta é a próxima esfera de aperfeiçoamento e progresso. Vamos fazer este lugar para que vocês possam habitar nele. E o trabalho aqui é, versículo 25, vamos provar vocês para ver se vão fazer tudo o que o Senhor, o Deus deles, lhes ordenar. Isso é descrito aqui como um campo de provas. É como uma academia, se preferirem. São os instrumentos de tortura, certo? Vamos submetê-los a isso. E isso sugere que Deus sabia de antemão um caminho de treinamento altamente e personalizado para cada um de nós. Um currículo bastante personalizado para a mortalidade de cada um de nós. Portanto, ao entrarmos na academia, temos que ter cuidado para não olhar de soslaio para alguém que está trabalhando em um determinado aparelho ou em um determinado grupo muscular ou algo assim e dizer, bem, eles são burros, são fracos, ou alternativamente olhar para eles e dizer, veja como eles são fortes e isso é fácil para eles e tudo mais. Quando estou trabalhando na minha máquina ou fazendo este exercício e meu treinador está me orientando, é muito fácil comparar em vez de ser caridoso e reconhecer, eles estão passando por este currículo personalizado de mortalidade como parte do arco transformador da pré-mortalidade para aquele estado futuro em que terminaremos hoje em Moisés 1:39, a imortalidade e a vida eterna. Senti que deveria compartilhar com vocês uma coisa muito interessante que aconteceu comigo no campo missionário. Isso foi há anos, mas permaneceu indelevelmente gravado em minha mente. Eu era um missionário novato. Não sabia japonês muito bem, fui designado a um missionário que estava na missão há cerca de 1 ano. Por alguma razão, esse missionário tinha dificuldade com as regras. Era como se ele pensasse, por que não podemos jogar basquete em quadra inteira? Isso é bobagem. Entende o que quero dizer? Era, por que não podemos fazer isso? Compreensível. Quer dizer, eu olhei para isso e pensei, boa pergunta. Não faço ideia do porquê de não podermos fazer isso. Eu concordo com você. Eu não discordei, mas isso era um incômodo para ele. Agora, para ser justo, ele está lá, ele está trabalhando, mas ele tem essas perguntas. Isso o incomoda. E tivemos algumas conversas nos primeiros dias em que fomos companheiros, nas quais pude perceber que isso era realmente frustrante para ele. Não sei como responder a ele e não tenho as respostas, mas me senti um pouco mais confortável apenas seguindo as regras por qualquer motivo.
Pelo que me lembro, eu estava lavando a louça. Tínhamos um pequeno apartamento de 2 andares com 4 élderes. E eu estava lavando a louça, ou algo assim, depois do café da manhã, e ele estava em outro cômodo, fazendo seu estudo das escrituras. E ele grita para mim, all red, venha aqui. Eu penso, uau, o que está acontecendo? Então, eu vou até lá e ele está com as escrituras abertas e diz, eu entendi. Eu respondi, tudo bem, o que você entendeu? O que você está falando? Ele disse, olha, veja isso. E leu o versículo 25. Ele disse, olha, vamos provar isso aqui, que eles farão tudo o que Deus lhes pedir. E então ele disse isso. Eu memorizei porque era muito louco. Ele disse, Allred, olha, se para ser salvo, Deus dissesse que todos os dias ao meio-dia você tivesse que ficar de cabeça para baixo, no canto, e recitar os artigos de fé de trás para frente. Você faria isso? Eu fiquei sentado lá, pensando, acrobacias de quê? Isso seria difícil. Ele disse com seriedade, se fosse Deus que dissesse que você precisa fazer isso para ser salvo, você faria? E eu respondi, bem, sim, eu quero muito ser salvo, por favor, eu faria. E ele disse, é por isso que não podemos jogar basquete em quadra inteira. E eu respondi, tudo bem, entendo o que você quer dizer. E funcionou. E vou lhe dizer uma coisa, nós tínhamos uma ótima companhia. Ele se dedicou, trabalhou duro, foi muito caridoso comigo. Tivemos algumas experiências realmente notáveis, encontrando e ensinando pessoas porque ele disse, tudo bem, estou dentro, o que quer que Deus peça, eu entendo. Veja o que estamos fazendo aqui. Fiquei muito impressionado e apreciei sua perspectiva. Isso me abençoou. Admiro-o até hoje pelo que ele conseguia ver. Ele lia as escrituras e deixava o Espírito ensiná-lo. Ele tinha essas perguntas e tudo mais, e então, quando o Espírito lhe deu uma resposta, ele aceitou. Ele aceitou e seguiu em frente. Tenho muito orgulho dele e isso abençoou minha vida. E este é Boyd K. Packer, quando fez este discurso em 2008 para os educadores religiosos. São aquelas noites com a autoridade geral. Ele disse isso, ele diz, não deixe um aluno, ou melhor dizendo, não deixe um amigo, não deixe um membro da família sair da sua aula ou da sua conversa sem saber que existe uma existência pré-mortal. Se ele ou ela não souber disso, como poderá entender a mortalidade? Na verdade, ele continua, a mortalidade simplesmente não é justa. Se você olhar para ela de forma realista, estou citando o apóstolo, a mortalidade simplesmente não existe. Se você olhar para ela de forma realista. Algumas pessoas nasceram com limitações físicas ou mentais. Há poucas chances de fazer muito. Como isso pode ser justo? Bem, o apóstolo diz, se você enxergar o panorama completo, a existência pré-mortal, verá que vivemos para sempre. Nunca houve um começo. A vida na Terra é um dos capítulos do livro da vida que estamos escrevendo e vivendo. A existência pós-mortal continua para sempre. Ela nunca terá fim. Se soubermos disso, poderemos ter um pouco mais de paciência e saberemos mais. E então ele disse, eles devem saber disso. Adoro o versículo 25. Acho que é um dos versículos mais esclarecedores de todos. Eu os provarei para ver se farão todas as coisas. O arbítrio está implícito nisso. Qual é a famosa história sobre Hugh B. Brown? Alguém lhe perguntou, por que Deus pediu a Abraão que sacrificasse Isaac? Porque Deus sabia que ele o faria. A resposta do presidente Hugh B. Brown foi porque Abraão precisava aprender algo sobre Abraão. Às vezes eu gostaria de acrescentar depois disso para ver se eles farão todas as coisas que o Senhor, seu Deus, lhes ordenar, mesmo que não faça sentido. Às vezes eu meio que quero acrescentar isso. Porque penso em jogar basquete na missão ou guardar a palavra de sabedoria quando não se tem ideia sobre nicotina ou todas essas coisas, guardar a palavra de sabedoria em 1845, certo? Você não tem ideia do motivo disso, e acho que é um terreno escorregadio se pensarmos. Bem, farei tudo o que o Senhor ordenar assim que souber o motivo de cada mandamento. Provavelmente não é a melhor ideia. Boyd Packer fez outro discurso em 1995 chamado A Peça e o Plano. Ele dividiu nossa existência em uma peça de 3 atos. Ele disse, primeiro ato, a existência pré-mortal. Você era brilhante naquele lugar, mas a cortina foi fechada, você não se lembra de nada?
E então ele disse: o segundo ato é caracterizado por 4 palavras com T: testes, provações, tentações e até tragédias. E então ele disse: em nenhum lugar do segundo ato aparece a frase felizes para sempre. Isso está reservado apenas para o terceiro ato. E então ele disse o seguinte, que são declarações profundas. Não suponham que Deus cause aquilo que, para seus próprios propósitos, ele permite. Uau, diminuam o ritmo e reflitam sobre isso. Talvez seja por isso que o Elder Maxwell chamou a existência pré-mortal de uma maravilhosa inundação de luz. Você consegue ver isso de uma altura de 30.000 pés e recuar e ver o segundo ato como temporário, e você vê o mundo espiritual pós-mortal, reinos de glória. De repente fica muito mais fácil aceitar os testes, provações, tentações e tragédias, e dizemos isso com tanta facilidade. Tenha uma perspectiva eterna. Sim, tire isso e tudo muda. Adorei. Obrigado. John, gostei do que você disse. Isso está no manual Vem e Segue-me. Sabemos muito pouco sobre nossa vida pré-mortal, mas muito do que sabemos vem de Abraão 3, diz. Por que essas verdades são valiosas para você? Que diferença elas fazem em sua vida? É muito importante por um motivo. Acho que o Elder Packer disse a mesma coisa, que é: esta vida é muito difícil. Uma coisa que frequentemente tenho que lembrar a mim mesmo e aos outros é que nós escolhemos isso. Não foi algo imposto a nós. Tivemos uma escolha e tenho certeza de que foi uma escolha consciente. Phil mencionou o versículo de Jeremias e todos os filhos de Deus gritaram de alegria. E lembro-me do Elder Maxwell dizer algo como: agora que estamos aqui, nos perguntamos por que todos gritaram. Tipo, espere, isso é muito mais difícil do que eu pensava. Sim, é como... Ao ouvir isso, penso nessa visão personalizada. É como se ele estivesse entre nós quando chegamos lá em 23. Se você observar a equipe ou os braços ao redor, tudo bem, estamos nos reunindo, é isso que vamos fazer. Nessa forma pré-planejada, há um grande conforto na vida pré-mortal, pois, embora tenhamos o véu colocado, o que acho que ainda tem um papel significativo a desempenhar em um julgamento misericordioso algum dia, o que me intriga. Essa ideia foi ensinada pelos profetas. O presidente Nelson, em seu discurso Posicione-se como Millennial, disse que um verdadeiro Millennial é aquele que ensinou e foi ensinado o Evangelho de Jesus Cristo na vida pré-mortal e que fez convênios com nosso Pai Celestial sobre coisas corajosas, mesmo coisas moralmente corajosas que ele ou ela faria enquanto estivesse aqui na Terra. Então ele fez uma promessa. Como vocês sabem, o presidente Nelson é tão maravilhoso em fazer essas promessas que, quando você começa a ter um vislumbre de como seu Pai Celestial o vê e o que ele espera que você faça por ele, sua vida nunca mais será a mesma. Quando analisamos as fontes de onde obtemos essas informações, as bênçãos patriarcais são incríveis, pois podem não dizer nada específico sobre a pré-mortalidade, ou podem dizer, mas ao lê-las, temos vislumbres do que é possível, de que Deus está oferecendo essas promessas que ainda estão por vir no meio da libertação, o que é justo, mas que serão cumpridas em sua plenitude um dia. Na verdade, o presidente Lorenzo Snow disse que, se não tivéssemos mantido o que é chamado de nosso primeiro estado, e essa linguagem está aqui no versículo 26, Abraão 3. Então ele diz que aqueles que mantêm, após esse versículo de prova sobre o qual falamos no versículo 25, aqueles que mantêm seu primeiro estado no versículo 26 serão acrescentados. Novamente, há esse arco transformador. Sim, você é muito inferior, infinitamente menor do que o Senhor ou outros e certamente do que o Pai. Tudo bem, mas você pode ser acrescentado. É por isso que as leis são dadas, para que isso possa ser acrescentado em nós. Ele diz, voltando à citação do presidente Snow, se não tivéssemos mantido o que é chamado de nosso primeiro estado e observado as leis que o governavam, bem, você e eu não estaríamos aqui hoje. Estamos aqui porque somos dignos de estar aqui. Isso surge, em grande parte, pelo menos do fato de termos mantido nosso primeiro estado, certo? E isso é tão reconfortante, certo? É como, aparentemente eu fiz isso bem uma vez.
Talvez eu esteja lutando agora com as leis de Deus, mas aparentemente eu me saí muito bem na pré-mortalidade. Eu acertei em cheio. O presidente Snow continua, dizendo: acredito que, quando você e eu estávamos na vida passada, fizemos certos convênios com aqueles que tinham o controle, de que nesta vida, quando nos fosse permitido entrar nela, nós faríamos o que havíamos feito naquela vida, que, segundo ele, era descobrir a vontade de Deus e nos conformar a ela. Uau! Eu me pergunto, Phil e John, quando lemos aquele versículo que John apontou, e nós os provaremos aqui, para ver se eles farão todas as coisas que o Senhor Deus lhes ordenar. Eu me pergunto se parte disso talvez pudesse ser reformulada. Nós faremos uma terra e provaremos para ver se vocês escolherão ir para a terra. Incrível. É uma maneira divertida de pensar nisso. Vocês manterão seu primeiro estado? Bem, vamos criar uma terra e descobrir. Vamos descobrir se vocês escolherão. Em vez de esse versículo ser assustador, tipo, cara, não sei se estou fazendo isso. Não, vocês fizeram. Vocês provaram que acreditavam e foram. Recentemente, conversei pelo Zoom com o presidente e a irmã Cordray, da Missão Adriática. Acho que era a Missão Adriática Norte. Ele disse aos seus missionários que essas pessoas já escolheram o plano do Pai uma vez. E eu pensei, bem, todos na Terra já escolheram o plano do Pai. E foi como? Ah, sim, é verdade. Quando pensamos em abordar as pessoas, elas já fizeram uma excelente escolha uma vez. Já tiveram um excelente momento no primeiro ato. Agora que a cortina se fechou, basta dizer a elas quem elas são, que já escolheram uma vez, dizer que esta vida é um teste, com provações, tentações e tragédias, mas que é temporária. E nós nos inscrevemos para isso. Sabíamos que isso iria acontecer. A questão é, o que significa saber sobre a existência pré-mortal? Como exagerar a importância disso? É verdade, não é? É simplesmente incrível. Se você acreditasse que foi criado ao nascer, que não existia antes disso, que veio para uma vida que é... Pense na Índia dos anos 500, com muito sofrimento e uma vida curta e muito sofrimento, você poderia pensar, Isso não fazia sentido. sim. O que foi isso? Você fica lá pensando. Talvez alguém esteja dizendo que Deus te ama. Eu entendo por que alguém diria, eu não acredito em Deus. Sim. Ou porque alguém diria, a vida é difícil e depois você morre. E pronto, é isso. E tire as vendas dos olhos e veja o quadro completo. Essa é a inundação de luz. Não vemos o papel transformador que as dificuldades desempenham. Se de alguma forma acreditamos que não viemos para uma academia e que isso deveria ser o paraíso, esse não é o campo de treinamento para o paraíso. Se nós interpretamos isso de forma errada e medimos mal essa experiência, então essa é exatamente a carta que o adversário joga repetidamente e incessantemente quando desigualdades, injustiças, dores e sofrimentos, calvície, eu poderia acrescentar, acontecem. Vejo que vocês dois não tiveram que sofrer essa indignidade em sua mortalidade. Ei, você está ótimo. Existem algumas cabeças perfeitas no mundo. Deus colocou cabelo nas outras. Isso é bom, é uma coisa boa, mas realmente favorece o adversário quando se tem uma percepção errada do que realmente é a mortalidade. Vejo isso o tempo todo. Na verdade, acho que esse é um ponto muito interessante do Elder Neil A. Maxwell. Estávamos exaltando suas virtudes anteriormente. Bem, vamos continuar com algo que ele disse, e ele também vai citar um apóstolo anterior sobre isso. Citação. Aqui está Neil A. Maxwell, de Todas essas coisas te darão experiência. Ele diz que um dia compreenderemos plenamente o quão completo era nosso compromisso em nosso primeiro estado ao aceitar as condições desafiadoras de nosso segundo estado, sobre as quais às vezes reclamamos nesta escola de estresse. Ele então disse que nossas promessas pré-mortais, coletivas e pessoais, serão então apresentadas claramente diante de nós. Promessas pré-mortais, condições, oportunidades, tivemos uma visão. O que dizem os provérbios? Onde não há visão, o povo perece. Tivemos um entendimento, uma visão disso. Caso contrário, se no versículo 28, certo? Então se você está em Abraão 3,
Vamos para o 27, tendo explicado que se mantivéssemos este primeiro estado, poderíamos ter glória acrescentada sobre nossas cabeças. Se mantivéssemos o segundo estado, então seria acrescentado sobre nossas cabeças para todo o sempre. Então o Senhor diz no versículo 27, a quem vou enviar? Ele tem que oferecer a oportunidade, mesmo que tenha chamado Jeová para fazê-lo. Ele tem que oferecer a oportunidade, como uma agência, para que ele receba as bênçãos por fazê-lo. Um respondeu, como o filho do homem, e disse, aqui estou, envia-me. E outro, entendemos por outras passagens e comentários proféticos que este é o adversário, Lúcifer. Ele disse, eis-me aqui, envia-me. E o Senhor disse, enviarei o primeiro. E agora isso explica por que, no versículo 28, como você estava dizendo anteriormente, o segundo ficou com raiva. Ele não manteve seu primeiro estado, ele rejeitou a terra ou o plano de criar a terra. Ele então teve muitos seguidores. Eles precisavam saber o que era isso. Eles precisavam fazer essa escolha e para que fosse justo para a lei da colheita se cumprir, eles precisavam saber o que estavam rejeitando. Nosso arbítrio precisava ser realmente um agente na pré-mortalidade. Precisávamos ter isso explicado e ensinado de forma clara e legítima, de modo que pudéssemos fazer uma escolha real. Como você disse, John, daquele maravilhoso líder de missão, é fato que cada pessoa aqui presente, cada alma encarnada, fez essa escolha e aceitou que o Salvador poderia ser seu redentor e pode fazê-lo novamente. Talvez outra reflexão rápida sobre esses convênios pré-mortais pessoais que considero útil. Ele diz que o Elder Orson Hyde disse sobre nossa vida no mundo pré-mortal que compreendemos as coisas melhor lá do que neste mundo inferior. Quanto aos acordos que fizemos lá, ele também supôs que não é impossível que tenhamos assinado os artigos com nossas próprias mãos, os quais podem estar guardados nos arquivos acima para nos serem apresentados quando ressuscitarmos dos mortos e formos julgados por nossas próprias bocas, de acordo com o que está escrito nos livros. O Elder Brooke P. Hales, em seu discurso a várias conferências, foi muito significativo. O título diz tudo: a mortalidade funciona. Por que funciona? A única maneira de funcionar é se, na pré-mortalidade, tivéssemos uma compreensão do que precisávamos em nosso progresso, em nossa estratificação, de ainda não sermos como Deus, ainda não sermos como aquele que está próximo de Deus, ou Kolob, ou Jesus Jeová, que, o que precisaríamos? Que instrumentos de tortura? Que grupo muscular está subdesenvolvido? Que caráter ainda não foi alcançado? Agora vemos por que podemos abraçar a mortalidade e ver que ela realmente funciona, porque temos essa compreensão de que tivemos um Deus amoroso que nos acolheu e disse: estou no meio de vocês, eu conheço vocês, eu sei com o que posso abençoá-los, eu sei do que vocês precisam. É por isso que posso aceitar a loucura da mortalidade, por causa dessas verdades maravilhosas nas Escrituras e nos profetas vivos. Ouvi dizer que isso é chamado de lei do aprendizado do Senhor. Eles aprenderão por sua própria experiência a discernir o bem do mal. Meu avô, Vernon Ezekiel Jarman. Que nome maravilhoso para um avô. Isso é incrível. Vernon Ezekiel Jarman costumava dizer que a experiência é uma escola cara e que nós, tolos, não aprendemos em nenhuma outra. Isso é ótimo. Adorei. Talvez, ao encerrarmos esta parte da discussão com Abraão 3, Joseph Smith tenha dito que a organização dos mundos espirituais e celestiais e dos seres espirituais e celestiais era agradável, na mais perfeita ordem e harmonia. Seus limites e fronteiras foram fixados irrevogavelmente e então voluntariamente aceitos por eles mesmos em seu estado celestial e aceitos por nossos primeiros pais na Terra. Uau! Existem propriedades neste alcançar a imortalidade na vida eterna para este arco transformador que não podem ser conquistadas de nenhuma outra maneira. Elas não podem ser obtidas de nenhuma outra maneira. Nós as aceitamos e nossos primeiros pais, Adão e Eva, as aceitaram e
deram início a esta mortalidade. John, falamos muito sobre isso. Sabemos disso e ouvimos de ouvintes que estão realmente sofrendo. Sofrendo com a perda de um filho ou uma filha, a morte de um ente querido, o afastamento de pessoas que amam. É impossível nomear todas as formas pelas quais passamos pela dor. Sim, Phil, acho que o que você nos ensinou aqui é que o sofrimento pelo qual estou passando tem um grande propósito. Não é apenas sofrer por sofrer, mas que tem um propósito, que Deus está nisso e que um dia veremos esse propósito. Por enquanto, perseveramos, obedecemos. Adorei essa pequena definição da palavra provar do versículo 25. Não costumo cozinhar muito, gostaria de poder, mas, como diria João, ouça com seus ouvidos espirituais. Provar a massa ao cozinhar não é ver se ela é real ou se vai dar certo para nós, é uma definição diferente. Estou apenas lendo um site sobre panificação. O que exatamente queremos dizer quando provamos o pão? É a etapa final crucial do processo. É o crescimento final durante o qual o pão toma forma, fala sobre como funciona aqui. Provar leva tempo, mas é uma etapa que você não pode pular para que a massa amadureça. Você não pode apressar a massa. Um bom pão depende desse tempo para ter uma ótima textura e crosta. Lembre-se, uma boa massa faz um bom pão. É simples assim. Se você ouvir com seus ouvidos espirituais, o Senhor dirá: sim, não estou testando esta massa. Estou fermentando esta massa, dando a ela o tempo necessário para amadurecer e passar pelo processo que precisa passar para se tornar pão. John, você ouviu com seus ouvidos espirituais? Você sempre me diz para fazer isso. Sim. Eu gosto disso. Gosto de dizer aos adolescentes: se vocês têm experiências superficiais, se são convidados para todos os bailes, nunca são rejeitados, se ganham todos os concursos ou tiram nota máxima em todas as provas, se têm experiências superficiais, após experiências superficiais, podem acabar se tornando superficiais. Mas se vocês têm experiências Chocante. que testam você, experiências profundas que são difíceis, pelas quais você tem que passar, você está sendo provado, você está sendo testado, você pode se tornar profundo. Você pode se tornar amigo de alguém com quem você pode sentar e dizer: eu passei por isso. O Senhor vai usar você para ajudar outras pessoas que não estão tendo experiências superficiais. Às vezes eu acho que Ele faz isso de propósito. Coloca a gente ao lado de alguém que realmente passou por algo difícil bem quando a gente precisa. Essa é outra maneira pela qual acho que provamos que somos IES. Qual é a piada do pai? Eu queria ser padeiro, mas não consegui levantar a massa ou algo assim. Eu sabia que você teria algo para mim aí. E eu queria compartilhar mais uma ideia do Elder Maxwell com vocês dois. Cara, ele esteve conosco hoje. Ele ensinou que, em algum momento, para algumas pessoas, em algum ponto de suas vidas, não se trata mais de Deus duvidar do resultado desse teste. Ele disse que Deus já está preparando você para tarefas futuras na próxima vida. Aqui está a citação. As futuras responsabilidades que serão dadas a alguns de nós, nos mundos vindouros, exigirão de nós um senso de estima conquistado, bem como prova de nossa competência. Assim, as provações dadas aqui não são dadas porque Deus tem dúvidas quanto ao resultado, mas porque precisamos crescer para sermos capazes de servir com plena eficácia na eternidade que está por vir. Aprenda com a experiência. Muito bom. Você já passou da primeira etapa, agora ele está preparando você para seus chamados após esta vida. Essa é a conversão. Estamos literalmente sendo convertidos e transformados. Não posso deixar de encerrar com esta declaração do Elder Hales sobre a mulher que teve uma mortalidade tão difícil e cujo filho está no templo e recebe esse tipo de mensagem. A citação dela é muito legal. Quero que saibam que a mortalidade funciona. Quero que saibam que agora entendo por que tudo aconteceu na minha vida da maneira que aconteceu e está tudo bem. Isso é outubro de 2024. Está tudo bem. Temos esse Deus que nos conhece, que está no meio de nós, que preparou tudo o que é necessário, assim como fez com Abraão, como falará com Moisés. Ele está trabalhando com cada um de nós com um currículo personalizado para nosso desenvolvimento e conversão.